Uau! Quando o regime toma conta do poder, quando a esquerda está à frente, colocando a sua, sabe, seu modo autoritário de governar, o mundo para assustado. Hoje, saiu a notícia de que um líder da oposição contra a esquerda foi encontrado morto, com sinais de violência. Meu Deus, onde isso vai parar? Eu vou expor esse caso para vocês. E sabe, é chocante. Se você é uma pessoa que está assustada com o que está acontecendo no mundo sobre, sabe, essas imposições dessa esquerda autoritária, você vai se assustar com esse editorial. Nesse editorial também a gente vai falar sobre o caso Gustavo Gaia. Delegado da Polícia Federal, 10 anos de carreira, fez uma defesa sobre a atuação que aconteceu contra o deputado Gustavo Gaia. E a gente vai mostrar para vocês que a oposição no Brasil está sob risco constante. Dificilmente a gente vê esse tipo de ação acontecendo contra o pessoal da esquerda. Outra questão que a gente precisa falar também é: será que o comunismo existe no Brasil? Um lançamento de uma nacional comunista no Brasil, declarado abertamente. E a gente vai comentar sobre isso. Cara, onde que a gente vai parar? Tá assustador. E por fim, a gente vai falar do debate de ontem do Ricardo Nunes com Boulos. Tem alguns pontos que a gente precisa observar sobre isso. Então, peço a você que não é inscrito no canal, se puder dar essa força. Eu sei, é chato ser um pidão, um pedinte, um mendigo de likes, mas é que a gente é de direita e já passa pelo problema da plataforma não os incentivar muito. Tem o perfil do Fala Glauber, eu fiz uma pesquisa e ele apareceu ali, sabe, no canal, no Google. Quando você clicava, ele mandava para um site de esquerda, ou seja, a gente não tem um impulsionamento mais das plataformas que é tudo da Left People. Para você ter uma noção, essas plataformas doaram milhões de reais para Kamala Harris, enquanto que para o Trump, poucos dólares se é que doaram. Então, um monte de plataforma nem doou. Então, assim, uma plataforma da Left People, e se não tiver o compartilhamento, a inscrição para o conteúdo chegar até vocês, não chega, tá? Então, fica aqui a nossa dica. Bom, bora começar de matéria? Para quem é novo no canal, eu sou o Dr. Sandro Gonçalves e a gente vai falar agora sobre esse caso absurdo, né, do líder de oposição encontrado morto na Venezuela. Então, obrigado por estar aqui conosco. O partido de oposição da Venezuela diz que líder local detido foi encontrado morto. O partido de oposição da Venezuela diz que líder local, sob custódia do Estado, e a gente viu o caso do Navalny lá na Rússia também, foi encontrado morto. Calma que a gente está caminhando nesse sentido. Daqui a pouco, uma notícia dessa exposta no Brasil não me assustaria. Não me assustaria mesmo. O partido de oposição venezuelano, Voluntar Popular, disse nessa sexta-feira que Edwin Santos, um do líder local e cofundador, foi encontrado morto após ter sido detido por forças de segurança do Estado. Abre aspas. Consideramos o regime do presidente Nicolás Maduro responsável por esse assassinato, disse Voluntar Popular em um comunicado. O Ministério das Comunicações e a Promotoria da Venezuela não responderam imediato a um pedido de comentário. Então, o que acontece? Quando começaram as repressões, né, quando Maduro deu golpe, diga-se de passagem, que o Brasil não fez como os demais países sérios, não fez como o Uruguai do Lacalle Pou, isso falando de direita, ou o Milei na Argentina, ou de esquerda, o Boric no Chile, que fala, não, eu refuto qualquer hipótese desse golpe de Estado aí. Isso aí é um absurdo, isso não é democracia. As pessoas foram para a rua se manifestar. O líder da oposição, a maioria dos líderes de oposição foram sequestrados pelo regime e hoje, por sinais brutais de violência, foi encontrado morto.
Minha pergunta é: você tem medo que esse tipo de situação possa acontecer no Brasil? Deixa um comentário que eu quero saber, né? Deixa um comentário que eu quero saber. E também, nós vamos falar desse caso aqui, né? Minha solidariedade ao Gustavo Gaia. Acredito muito no Gustavo Gaia. Torço muito para que o Gustavo Gaia prove isso. É só mais um devaneio, né? Maluco da justiça. Se não for, ele terá que pagar. Isso eu não acredito muito. Eu ainda, sabe, em pessoas que você vê convicções quando elas falam. E o Gustavo Gaia é uma dessas figuras que eu vejo convicção na fala e no olhar do Gustavo Gaia. Olha o que o Paulo Bilinski falou aqui, né, sobre o caso do Gustavo Gaia. Lembrando que o Paulo Bilinski, ele é deputado federal, mas tem anos de carreira como delegado da Polícia Federal. Escuta. Gustavo Gaia, eu li o relatório da Polícia Federal. Eu li a decisão do Alexandre de Moraes. E eu te digo, como delegado de polícia com 10 anos de experiência, prendi muito ladrão, traficante, homicida. Investiguei organização criminosa. Nos autos, não existiam elementos para justificar a busca e apreensão na sua residência hoje às 6 da manhã. Essa é a diferença técnica entre investigação, que vem do latim investigatio, a busca pelo vestígio, e perseguição, que é selecionar um inimigo, imputar a ele uma narrativa criminosa e utilizar o sistema de justiça criminal. Vocês veem que ele está fazendo a diferença aqui nítida entre o que é, né, investigação e o que é perseguição. Para diminuí-lo, para calá-lo, para prendê-lo. Eu tenho certeza absoluta que todas as respostas para os questionamentos da Polícia Federal já foram postados no seu Instagram. Você não precisa de defesa. Você só precisava ser investigado e não perseguido. Porque aí sim iam ver que nenhum crime foi cometido. Gustavo Gaia. Pois é, fica o recado aqui do delegado Paulo Bilinski, né? Falou como delegado e não como deputado federal. E assim, a gente começa a observar tudo que está acontecendo e fica preocupado com esse tipo de situação. Até pela questão do momento. Pela questão do momento. É por isso que o que se tem observado hoje é que há necessidade de criação, sem sombra de dúvidas, né, de um movimento para que senadores sejam eleitos em 2026. E a unidade da população é o que mais precisa. Agora, sabe, passou, né, as águas passaram, né, quem ficou chateado vai ter que, sabe, ceder. E a esquerda, ela tem uma característica, ela sabe dialogar. Não à toa você vê o Alckmin hoje do lado do Lula. Então, é hora de baixar, né, a poeira e entender uma coisa. Vamos aprender a votar? Mas gente de verdade, não essas coisas que a gente vê aí que entra, né, peixes que entram no Senado para fazer a diferença, chega lá e só vai fazer o seu, tipo assim, a diferença só para si mesmo. Esse tipo de gente, não. Vou dar um exemplo para vocês. Um jornalista que eu respeito muito é o Cláudio Dantas. É um jornalista assim que eu vejo uma integridade muito grande na sua forma de atuar. Ele escreveu o seguinte: é a regra do jogo, diz Bolsonaro sobre o apoio ao Alcolumbre. E aqui eu vou colocar na tela o que a gente vai ler. Jair Bolsonaro justificou com pragmatismo o apoio do PL a Davi Alcolumbre para a presidência do Senado em 2025. Abre aspas. Se a gente lançar um candidato, fica sem nada na mesa e sem nenhuma comissão. Sei que é difícil beliscar a CCJ, mas não tem alternativa. Não é questão de centrão ou não centrão. É a regra do jogo, disse o Bolsonaro. A declaração foi dada no mesmo dia em que o PP declarou o apoio oficial ao Alcolumbre. Ciro Nogueira também defendeu o nome do senador do União Brasil, sendo alguém
capaz de unir o Senado, tá? E aí eu quero comentar de vocês, tá? Perder, né, de pé, ganhar de 4. Eu quero comentar de vocês, eu não estou nem comentando, eu estou trazendo a matéria, entregando para vocês a matéria que o Cláudio Dantas trouxe aqui. Se eu for fazer os meus comentários, eu vou levar porrada de vocês, né? E não que eu me importe, faz parte do jogo. Se eu tô aqui, eu tenho que estar disposto a isso. Mas não é esse o tema. Quero ouvir vocês. Bolsonaro faz bem? Vamos lançar uma enquete aqui. Eu preciso entender. Bolsonaro faz bem em apoiar o Davi Alcolumbre? E, não, mas eu prefiro ter uma comissão, eu prefiro ter uma mesa aqui, eu prefiro ter alguém que eu possa chegar e conversar, do que ter um Pacheco que só de olhar para ele já vira a cara. Você acredita que o Alcolumbre teria algum dia a condição ou a postura de pautar um impeachment ou de pautar um processo contra o STF se não fosse pelo seu próprio interesse ou defender uma pauta da direita? Você acredita que o Alcolumbre poderia dar isso à oposição? Inclusive, você acredita que o Alcolumbre poderia apostar na anistia ao Bolsonaro? Né? Você acha que a anistia ao Bolsonaro pode acontecer desse apoio? É isso que eu quero saber de você, para que eu possa até me balizar aqui do ponto de vista de vocês. Por favor, escreva. Prometo que eu vou tentar ler o máximo de comentários desse vídeo. E aí, ainda citando o Gustavo Gayer, né? A Bárbara do Te Autorizei escreveu aqui, ó. No dia 19 de setembro, o Gayer conversou com o Musk. No dia 24 de setembro, o inquérito foi aberto. Tudo normal na Brazuela. Queria saber se o Ciro Nogueira ainda acredita na contenção própria do Supremo, da Suprema Corte. E aí, abre aspas aqui, de acordo com o Gaia, a conversa ocorreu na noite de quinta-feira e foi mediada por uma assessora do empresário, que procurou o parlamentar a pedido de Musk. A ligação ocorreu por meio do Signal, aplicativo de mensagens parecido com o WhatsApp. E aí a Bárbara, ela escreveu o seguinte: o capitão deixa claro, o nome para 2026 é Bolsonaro e ponto final. Ok, é o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro está inelegível. A aposta aqui é a troca do apoio do Davi Alcolumbre e do talvez o Hugo Mota em troca da anistia aos presos do 8 de janeiro e ao Bolsonaro. A grande questão é, chegará ao final essa anistia? Passará pela mão do Lula? O STF não declarará inconstitucional? Lembra o que aconteceu com Daniel Silveira. Então, assim, estes são pontos que a gente precisa levantar, né? Pontos que a gente precisa discutir, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos falar de um trecho aqui do debate que aconteceu entre Boulos e Nunes. O Bruno Zambelli fez uma publicação aqui de um trecho do debate onde Boulos e Nunes discutiram. Segundo a visão do Bruno Zambelli, né, e na minha também, Boulos perdeu até o caminho de casa. Dá uma olhada, né, nesse trecho aqui. Escuta esse trecho. É que eu vou colocar para vocês. Fez ou não fez tudo certo na pandemia? Bolsonaro enviou as vacinas para São Paulo. Você tomou, eu tomei com a vacina. Bolsonaro fez ou não fez tudo certo na pandemia? Guilherme, eu nunca mudei minha posição de nada. Você tomou a vacina, certo? Eu tomei Lógico. a vacina. A vacina que você tomou foi o Bolsonaro que mandou para cá. Olha, as vacinas que chegaram aqui, que ele mandou na época que ele era o presidente, nós fizemos a distribuição e São Paulo foi reconhecida como capital mundial da vacina. Mas eu queria que você pudesse nos explicar uma questão também importante. Por que o seu partido, por que vocês entraram no STF para poder manter a saidinha dos criminosos? Gente, é uma mentira atrás da outra. Então, o Boulos fala aqui que é uma mentira, que nunca aconteceu, né, do pessoal ter entrado contra as saidinhas de presos. Isso não é verdade, tá? O pessoal aciona o STF contra lei que proíbe saidinhas de presos. Então,
tá aqui, tá nítido, claro e evidente. Então, assim, a escolha é muito fácil. A escolha aqui não tem dificuldade nenhuma de você definir aqui se foi certo ou errado, né? Em quem votar aqui é Nunes. Ah, Sandro, então você está dizendo que o Nunes é uma pessoa boa da direita? Never. Não. Mas é o Boulos, cara. E aí, eu quero agora, de novo, comentar de vocês. Vou seguir aqui o padrão Luiz Bassi de ser. O Luiz Bassi escreveu o seguinte: Marçal e Boulos juntos em uma live. Boa iniciativa ou decepção? No editorial de ontem eu falei o que eu penso sobre isso, mas agora eu quero o comentário específico de vocês. Vocês acompanharam a live do Pablo Marçal, grande parte de vocês acompanharam a live do Pablo Marçal com o Boulos, né? E aí, qual foi a opinião de vocês? Vamos nos pautar por algumas opiniões? O Jal Mendes escreveu o seguinte: não foi decepção para mim, porque presidente de direita de verdade só tem um, Bolsonaro. Parabéns, Bolsonaro, tem sempre razão. Por isso que o Bolsonaro batendo na tecla que Marçal não é direita. Bolsonaro sempre teve razão. No canal do Barsi, a maioria das pessoas aqui, né, falando, não, realmente o Bolsonaro tinha razão. E no nosso canal, e você aqui comigo, o que você acha? O Marçal decepcionou? Não decepcionou? Nesse caso aqui, você acha que o Marçal foi uma postura certa? Eu quero ponto de vista de vocês. A própria esquerda está usando um corte da live, dando a entender que o Marçal declararia seu voto ao Boulos. Presta atenção. O Marçal, ele falou, não, entre Boulos e Nunes eu voto nulo. Foi considerado como uma estratégia, da qual o Marçal, ao declarar o voto nulo, seguidores do Marçal seguiriam a mesma linha. Ou seja, em vez de votar no Boulos, tendo hipótese de votar no Boulos, votaria nulo. Os que são já do Nunes não mudariam o voto de forma alguma. Dizem que é uma boa estratégia, que enfraqueceria ainda mais o Boulos. A visão que eu tenho é que o Nunes vai ganhar essa eleição. Eu já tenho essa visão. Com o Marçal ou sem Marçal dando apoio, o Nunes vai ter força. A direita em São Paulo tem mais força. E isso ficou comprovado que se fosse o Salles ganhava também. Tá? Mas eu quero a opinião de vocês sobre isso aí, tá? Sobre o caso aí do Marçal com o Boulos. Inclusive, saiu uma matéria do Correio Brasiliense que deixou o pessoal piradinho da cabeça, doidinho. Direita e centro a caminho de consolidar domínio nas eleições municipais. Isso nos traz uma boa vantagem, né? A vantagem que nos traz é que dificilmente a esquerda vai se consolidar em 2026. O problema é que o centro se vende. O centro se vende. O segundo turno das eleições municipais no próximo domingo deve consolidar o trunfo de partidos de centro e de direita. A legenda desses dois segmentos conseguiram um amplo leque de vencedores na rodada inicial do pleito no último dia 6. O que vê, na maioria das 15 capitais que terão o segundo turno, é uma corrida indefinida, mas com a direita disparando à frente, seguida por partidos de centro-direita. Ô, glória, né? Prefiro o centro do que a esquerda. Isso é fato. Mas o que tem que ter é a direita mesmo, tá? Então, eu acredito que a direita vai se reestruturar. Eu ainda tenho confiança que a direita conseguirá se reestruturar, conseguirá, né, de certa forma, balizar em nome de um nome, é o que eu acredito, e vai, sabe? Todo mundo, não, aqui é o nome. Vamos para cima disso. Ainda tenho fé que isso vai acontecer. Por fim, mas não menos importante, você acredita no comunismo ou você acredita naquela tese de que não existe comunismo no Brasil? Pois é, tá vendo isso aqui? Estou fazendo campanha para eles, tá? Quem for comunista e quiser, participa, vai ser lá em Joinville, de preferência pegue um ônibus e vá parar lá na Venezuela, tá? O comunismo não existe, é tudo coisa conspiracionista, tá? E aí, lançamento da Internacional Comunista Revolucionária em Joinville. Nome: Organização Comunista Internacionalista. Quem fez a publicação foi o Cleiton Profeta. Sim, isentão. Comunismo é uma ameaça fantasma. A negação da guerra cultural é parte da estratégia esquerdista na própria guerra cultural.
É por isso que quem nega a guerra cultural trabalha para a esquerda, mesmo que não a compreenda. Olavo tinha razão ao afirmar que a guerra cultural é mais importante que a própria economia, pois arrumar economicamente o país, cidade ou estado, sem o combate ideológico, é tão e somente limpar a casa para os comunistas invadirem. Por que eu trouxe isso aqui para vocês? O que eu falei ontem, e muita gente ficou bravinha comigo, que a melhor coisa que aconteceu para o PT foi o Bolsonaro. Lembra que eu falei isso? Ah, mas por quê? Você está falando que o Bolsonaro é comunista? Não. Eu estou falando que entra um cara como o Bolsonaro, arruma as contas públicas, enche o tanque pro Lula e o comunista pegar depois e sair dando cavalo de pau. Entenderam a regra do jogo? Então, a minha visão aqui é que, olha, tem que ter dessa não. Ai, não acredito no comunismo. Não Cara, existe, cara. E quanto mais eles tentam de dizer que não existe, eles provam que existe. Quanto mais eles tentam dizer que não, mas não existe essa história. Cara, quanto mais eles tentam te dizer isso, mais as provas de que existe estão aí. Ah, mas nunca existiu o Foro de São Paulo, dizia a Vera Magalhães em 2022. O que aconteceu em 2023? O evento do Foro de São Paulo em Brasil. Um foro que existia há 20 anos. Então, eles mentem para vocês que a guerra cultural não existe. E eu concordo, em número, gênero e grau, com o Cleiton Profeta aqui. Que sim, você tem que vencer a guerra cultural através do debate, do diálogo. Tá? Você tem que falar para as pessoas, ó, sabe o que o comunismo faz? Ele toma sua poupança. Sabe o que o comunismo faz? Ele quer doutrinar sua família e dizer que seus filhos são do Estado e não seus. Eles querem impedir você de orar para Cristo. É isso que eles querem. É isso que eles querem. Então fica fácil, muito fácil, mostrar que essa guerra cultural é necessária porque ela existe. Se existe do outro lado contra nós, nós não podemos falar de comunismo? Como assim? Tem coisa errada. E é por isso que, chegando ao final do vídeo, eu oferto para você o Revolução contra o Sistema. Tá? Aqui foi a guerra contra, né, essa ideologia comunista. O Nayib Bukele, ele, para acabar com essa teoria, ele mandou tirar tudo. Ele tornou crime, assim como o apoio ao nazi, o apoio ao comunismo se tornou o mesmo crime lá em El Salvador. Imagens do Che Guevara, camisas, até os túmulos, tinham túmulos com a galera das gangues que tinham símbolos esquerdistas e símbolos da gangue. Quebrar tudo. Foi a guerra total dessa narrativa comunista. Faça o download do livro, vale a pena, você vai pagar o valor que você acha justo e eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Grande abraço, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.